Opa, e aí gurizada, como é que vocês estão? Pois eu tô 1000 vezes melhor do que no último vídeo. Pois eu descobri o problema do meu PC e eu ainda resolvi. E era a porra da fonte. Não sei como essa fonte deu problema. Mas enfim, bora pro ponto do vídeo. Hoje eu vou falar de um dos meus jogos favoritos, Celeste. Um jogo indie lançado em 24 de janeiro de 2018, que foi lançado para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo. Tem umas versões não oficiais para mobile, e é que me entende. Que inclusive, uma curiosidade, Celeste já ganhou o GOT Indie de 2018. Ele não ganhou o GOT normal, mas ele concorreu contra vários gigantes no GOT normal, tipo God of War 2018, Red Dead 2 e entre outros. Mas enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, essa parte aqui era pra ter um mini trecho da abertura do Dragon Ball GT, só que eu tive que tirar essa parte aqui por problemas de copyright. Vai tomando seu curto aí, Animation. E bem, a história começa com a nossa protagonista, Madeline. E por sinal, uma curiosidade sobre ela. Só cuidado, que dependendo de quem tu é, essa curiosidade pode acabar dando um ataque cardíaco em tu. A Madeline é trans. Olha a lacração aí. Olha os gays se pegando no montão. Olha as lésbicas fazendo tesouro. Olha o bissexual pegando ninguém. Que merda eu tô fazendo, velho. Mas enfim, parando com essa palhaçada, a Madeline quer subir uma montanha. E por enquanto o sobador. E por enquanto o jogador não sabe o porquê. E essa primeira parte basicamente é um tutorial do jogo. O jogo te ensina algumas coisas, e a Madeline acaba encontrando com uma senhora que vive ali. E a vovó zomba com a cara da Madeline, e a Madeline fica com uma cara que vai falar 500 palavrões a qualquer momento. E o jogo apresenta pra gente uma nova mecânica, o Dash. Que inclusive tem uma outra variação do Dash, o Hyper Dash, que você voa até pra casa do cacete. E tem mais variações do Dash. Mas, como eu não sou save manual para poder explicar tudo para vocês, eu não vou explicar. Mas enfim, nós chegamos até a primeira fase do jogo. E nessa parte o jogo mostra a trilha sonora dele com mais detalhes. Que bem, falando sobre a trilha sonora do jogo, ela é perfeita. Ela é relaxante, ela é muito boa, tanto que eu até uso nos meus vídeos. Só aprecie a maioria das músicas desse jogo.
O jogo apresenta pra gente os morangos, que eles são coletáveis, que não é de muita importância, e também eles só mudam a tela final de zeramento dependendo de quantos você pegou. E eu queria falar de outra coisa no jogo, a arte dele. As pixel art dele são muito bonitinhas, e os desenhos do jogo também. Os desenhos têm um estilo bem lindo. Mas voltando ao jogo, nós encontramos mais uma pessoa nesse local. E essa pessoa se chama Theo. Theo e a Madeline conversam um pouquinho e nós descobrimos que ele é um viajante. E chegando até o fim do capítulo, a Madeline decide descansar um pouquinho. E nós temos essa tela final de capítulo simplesmente linda. Todas as telas de finais de capítulo são lindas nesse jogo. Porém, quando a Madeline acorda, me parece que tem algo errado. E o jogo apresenta pra gente esses trecos aqui, ó. Que eu não sei explicar como é, mas só observem. Pois é, perseguição do nada. E bem, basicamente quando a Madeline entrou naquele local, os pensamentos negativos da Madeline se formaram em uma forma física. E isso criou a Badeline, que toda hora que aparece só quer fazer a Madeline desistir de escalar a montanha. E essa perseguição até que é bem da hora. A Madeline consegue fugir e ela tenta ligar pra alguém. Que bem, nós não sabemos quem é, mas minhas teorias é que, sei lá, fosse um amigo, um parente. Porém, tudo isso era um sonho. Pelo menos é o que parece, né? E a Madeline chega até um hotel, que o dono desse hotel é um tipo de fantasma misturado com vampiro. E bem, falando mais sobre esse capítulo, eu acho ele bem entediante. Eu não gosto muito dele. O próprio personagem aqui é meio bunda, que é o Oshiro, que ele aparece brevemente e depois some. E ele de todas formas quer fazer a Madeline se hospedar no hotel, pois o hotel não recebe hóspedes há muito tempo. E enquanto esses dois estavam conversando, a Madeline chega e esculacha o Oshiro no argumento. E o Oshiro fica tão puto que ele começa a ir atrás da Madeline. A Madeline consegue fugir dele e vai até o próximo local. Que essa fase, por sinal, é muito linda. Bem, mas essa fase só tem de linda porque, Jesus... E a vovó aparece de novo, e a vovó zomba a Madeline de novo. E o jogo apresenta pra gente uma nova mecânica, que são as bolhas. Que se você ir em uma direção, a bolha te joga naquela direção. E também tem esses bagulho aqui, que dependendo pode te levar pra um lado específico, ou você pode controlar. E tem mais outra coisa, o caralho do vento da fase. E chegando no final do capítulo, nós encontramos novamente com o Theo. Mas a Madeline começa a ter um ataque de pânico no meio disso tudo. Mas o Theo a conforta no meio disso tudo. E eles chegam até um local, onde nesse local os pensamentos ruins se manifestam. E no meio disso tudo, o Theo acaba ficando meio preso. E lá vamos nós salvar o Theo.
E sabe aquelas bolhas do capítulo anterior? Então, nesse capítulo tem uma versão melhorada das bolhas, que te leva até o outro lado da tela. E tem esse arrombado aqui, que é bem chatinho. E nós encontramos novamente com o Theo, que tá preso em um cristal. E a Madeline carrega ele. Tá porra, menina tá potente, hein? E a Madeline consegue sair do local carregando o Theo nas costas. E os dois fazem uma fogueira e eles decidem conversar. E a Madeline decide desabafar um pouco. Ela fala o real motivo de ela estar escalando a montanha. Ela queria sair um pouco de casa para aliviar um pouco a mente dela, pois ela estava se sentindo meio merda. Ela queria procurar algo para fazer, além de ficar brigando com pessoas na internet. E o Theo pergunta pra Madeline como é a sensação de sentir meio merda. E a Madeline fala que é uma desgraça. E eles decidem descansarem. Mas a Madeline acorda e ela tenta fazer as pazes com a Madeline, mas... E bem, esse capítulo é bem curtinho, mas até que é legalzinho, até rimou. E o jogo apresenta pra gente essa pena, com a merda de controlar. E a Madeline acaba se reencontrando com a Madeline, que a Madeline tá com sangue nos olhos. E nós temos um tipo de boss battle, que se você for muito ruim, só meus pêsames pra você. Porque tem umas partes que são muito longas. E se tu morrer, tu volta pro início de tudo.
Essa cena é muito linda, quase chorei aqui, véi. E agora nós temos 2 dashes, e o cabelo da Madeline fica bem mais bonitinho. E agora a Madeline volta na sua jornada de escalar a montanha, com essa música simplesmente linda. E ela passa por todos os locais novamente, até chegar no último local. E bem, tem mais uns extras do jogo, que é o capítulo do Coração da Montanha, que acontece 1 ano depois dos acontecimentos do jogo.
porque, rapaz, eu achei bem mais fácil do que eu imaginava. Achei que ia sofrer nesse capítulo. E tem o capítulo 9, que eu não joguei porque eu não tenho corações o suficiente. Mas a vovó morreu. E a Madeline viaja até fora do planeta para se despedir dela. E bem, agora falando mais sobre a jogabilidade do jogo. A jogabilidade é bem difícil, viu? Acho que Dark Souls até chora vendo esse jogo. A jogabilidade não é punitiva ou algo assim, mas tu tem que tomar muito cuidado, porque se tu errar um pixel, tchau tchau. Se tu for ruim que nem eu, tu vai sofrer um pouco. Já não passou merda na vida, agora sou um merda no jogo. Se tu acha que acabou, não, pois tem corações pelas fases, tanto dos lados normais, tanto dos lados alternativos. Ah, e falando em lados alternativos, o jogo tem fitas cassetes para você coletar no jogo. E bem, se você não sabe o que é uma fita cassete, resumindo, fita cassete era a forma de se ouvir música antigamente, antes dos celulares e do CD. Que inclusive, só eu que eu tenho saudades dos DVDs. Sério, era um negócio mais bonito, mas agora tá quase extinto. Na minha cidade nem vende mais DVDs. Mas voltando ao assunto. E essas fitas cassete liberam o lado B do capítulo que você tá jogando, que são bem infernais. Não é mesmo o lado B do capítulo 4? E depois de você completar todos os lados B, o jogo libera os lados C, que são bem mais difíceis que os lados B. E depois de passar por todos os lados C, o jogo te dá um negócio. Um morango dourado, que quando você o pega, você tem que passar a fase toda sem morrer. Porque se você morrer, você volta pro início da fase. Inclusive, eu queria falar de um cara que se chama Rick Fernell. E bem, se você me pergunta quem é, só um aleatório aí, que foi a primeira pessoa no mundo a zerar Celeste sem morrer nenhuma vez coletando tudo. Só um cara aleatório, pô, imagina, não é importante não. E bem, eu não vou me aprofundar muito no Rick, mas eu recomendo um vídeo do Save Manual que explica a jornada do Rick. Sério, o Rick é muito brabo. Agora eu quero abrir uma campanha para colocar mais um significado na palavra hiperfoco do dicionário. Mas enfim, resumindo, a jogabilidade é bem divertida, mas que é bem desafiadora e bem infernal. E tem 1 bilhão de coletáveis. Que bem, eu não acho muito bom porque, né, me lembra o jogo da Ubisoft. Mas enfim, agora falando sobre os personagens. Os personagens são bem reais e facilmente identificáveis. Como a Madeline, ela desconta todo o estresse dela brigando com pessoas na internet. E a parte da Madeline se aceitar a parte negativa dela. E bem, é só isso que eu tenho a falar dos personagens. Tem bem pouco personagem. Mas enfim, resumindo tudo o que eu falei aqui. Celeste é um bom jogo, bem desafiador, mas a gameplay consegue ainda ser divertida, com uma história bem boa e muito interessante, que por mais que tenha 1 milhão de coletáveis, a minha nota para esse jogo é 10 de 10. Antes de encerrar o vídeo, eu só queria agradecer a todos vocês, porque o vídeo de God of War 2 pegou quase 1000 views. Sério, eu realmente não esperava por isso. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Mas enfim, esse foi o vídeo. Valeu, falou.